Na noite de 29 de março de 2008, uma ligação para o serviço de emergência mudou para sempre a forma como o Brasil via violência contra crianças. Uma menina de apenas 5 anos foi encontrada gravemente ferida após cair do sexto andar de um prédio na zona norte de São Paulo. O que começou como um possível e trágico acidente, rapidamente se transformou em um dos casos criminais mais acompanhados e controversos da história recente do país. Seu nome era Isabelle de Oliveira Nardomi. Nos meses e anos seguintes, o caso dominou noticiários, debates jurídicos e a opinião pública. Por trás da comoção, existia um longo e rigoroso processo técnico, o trabalho minucioso da perícia forense, a denúncia do Ministério Público, o direito à ampla defesa e, por fim, o veredito do Tribunal do Júri. Neste documentário, reconstruiremos os fatos com base estritamente em documentos oficiais, como a denúncia, a sentença e os acordões do Tribunal de Justiça de São Paulo, além do registro histórico da imprensa da época. Para entender a dimensão deste caso, vamos separar claramente em 3 camadas: o que a Justiça consolidou como provado, as versões apresentadas pela parte e a cobertura mediática. Essa distinção é fundamental para compreender como funciona o sistema de justiça penal sob a pressão de uma alta repercussão. Isabela nasceu em 18 de abril de 2002, filha de Alexandre Alves Nardomi e Ana Carolina de Oliveira. Os pais se separaram quando ela ainda era bebê. A guarda era compartilhada de maneira consensual. A menina residia com a mãe, mas passava finais de semana alternados com o pai Alexandre. Na época, com 29 anos e bacharel em Direito, havia reconstruído sua vida familiar. Ele estava casado com Ana Carolina Trota Peixoto Jatobá, então com 24 anos. 2 filhos pequenos, meio-irmão de Isabela. O cenário do crime foi o edifício London, localizado na rua Santa Leocadia, no bairro da Vila Guilherme, zona norte de São Paulo. Era ali que o casal residia com os filhos. Nos dias que antecederam ao dia 29 de março de 2008, Isabela estava sob os cuidados do pai e da madrasta para um fim de semana rotineiro. Até aquela data, não havia qualquer registro formal ou histórico de maus tratos registrado por familiares ou autoridades contra as crianças. As investigações técnicas, mais tarde, estabeleceriam uma cronologia rígida, segundo os laudos periciais e os registros oficiais da polícia. A queda de Isabela ocorreu exatamente às 23 horas, 48 minutos e 39 segundos daquele sábado, dia 29 de março. Instante depois, o Centro de Operação da Polícia Militar recebia a primeira chamada de emergência. Isabela foi encontrada caída no gramado do condomínio. Ela chegou a receber os primeiros socorros da equipe médica de emergência, mas não resistiu aos múltiplos traumas e faleceu. Imediatamente, as atenções se voltaram para o apartamento do 6º andar. Interrogados, ainda no local, pelos policiais que isolaram a cena, Alexandre Nardomi e Ana Carolina Jatobá apresentaram uma narrativa de invasão. Segundo a alegação defensiva do casal, o imóvel teria sido invadido por um suposto assaltante. Enquanto Alexandre descia para ajudar a esposa com os outros filhos no carro, ao retornar, de acordo com a versão do pai, ele teria encontrado a tela de proteção cortada e a filha caída. Essa narrativa de uma terceira pessoa na cena, contudo, permaneceu estritamente no campo das alegações de defesa. E nunca encontrou amparo nos fatos. Nas horas subsequentes, a equipe de peritos criminais e investigadores começou a encontrar graves inconsistências no local. Não haviam marcas de arrombamento, a tela de proteção da janela havia sido cortada de dentro para fora,
As manchas de sangue foram detectadas no chão do apartamento do veículo da família, amostras que os testes posteriores confirmaram ser compatíveis com o DNA de Isabela. Diante dos indícios e dos primeiros depoimentos da mãe biológica e de testemunhas, a Polícia Civil solicitou a prisão preventiva do casal, decretada pela Justiça em 2 de abril de 2008. Eles se entregaram no dia seguinte, embora tenham obtido uma liberdade provisória via habeas corpus. Dias depois, a opinião pública e as investigações apontavam em uma única direção. A resolução do caso Isabela Nardoni tornou-se um marco devido à centralidade da perícia técnica e científica. Diante da ausência de testemunhas visuais do momento exato da queda, a materialidade do crime foi meticulosamente construída através dos vestígios físicos, que derrubaram um a um argumento dos réus. Os peritos do Instituto de Criminalística estruturaram as provas em pilares fundamentais, interdependentes. Primeiro, a análise da trajetória do corpo provou que o lançamento foi estático. Isabela foi jogada, o que descartava completamente uma queda acidental ou salto. Segundo, o exame das fibras de nylon da rede de proteção atestou que o corte foi feito de dentro para fora, com uma lâmina de uso doméstico. Além disso, a aplicação de luminol revelou manchas microscópicas de sangue no assoalho da sala e na cadeirinha do carro, comprovando que a vítima já sangrava antes de sofrer a queda. Por fim, o laudo de necropsia do Instituto Médico Legal trouxe ao dado mais alarmante: sinais severos de esganadura e uma fratura no punho, indicando que a menina foi agredida e asfixiada dentro do apartamento. A reconstituição do crime foi o ponto de maior embate no processo. Enquanto os assistentes técnicos contratados pela defesa tentavam apontar falhas metodológicas na coleta de DNA e surgiram as dinâmicas alternativas para o tempo cronológico das ações, os peritos oficiais do Estado sustentaram o contraditório com os testes físicos rigorosos. A perícia oficial demonstrou que a cronologia dos fatos, somada à ausência completa de pegadas ou vestígios de terceiro, tornavam materialmente impossível a presença de um invasor. Somando-se à ciência, depoimentos de vizinhos relataram barulho de passos pesados e discussões no apartamento, momentos antes do chamado de socorro. Com base nesse robusto e conjunto probatório, o Ministério Público ofereceu a denúncia contra o casal por homicídio triplante qualificado e fraude processual. Iniciada em 22 de março de 2010, o julgamento no Tribunal do Júri de São Paulo, sob a presidência do juiz Maurício Fossen, parou o país e foi acompanhado minuto a minuto pela mídia. No dia 27 de março de 2010, após dias de debates intensos entre a acusação e os advogados de defesa, o Conselho de Sentença proferiu sua decisão. O Conselho de Sentença proferiu sua decisão. Os 7 jurados, de forma unânime, por 7 votos a 0, rejeitaram todas as teses de defesa e consideraram Alexandre Nardoni e Ana Carolina Jatobá culpados pelo crime. A dosimetria e a pena aplicada pelo magistrado fixou as seguintes sanções: Alexandre Alves Nardoni, condenado a 31 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão em regime inicialmente fechado. A pena foi agravada pelo fato de ter sido um crime contra a própria filha. Ana Carolina Trota Peixeito Jatobá, condenada a 26 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Ambos foram transferidos para a penitenciária de Tremembé, no interior de São Paulo. Nos anos seguintes, a defesa esgotou os recursos nos tribunais superiores, mas a condenação foi mantida integralmente. Anos mais tarde, o caso voltou às manchetes devido à aplicação da Lei de Execução Penal brasileira, que prevê o direito à progressão de regime com base no tempo de pena cumprida e no bom comportamento carcerário.
Ana Carolina Jatobá progrediu para o regime aberto em junho de 2023. Alexandre Nadome obteve progressão para o regime aberto em maio de 2024. O importante é ressaltar que a progressão de regime em um mecanismo legal de cumprimento de pena não significa absolução ou anulação da condenação imposta pelo Tribunal do Júri. O caso Isabela Nardome transformou profundamente a cobertura jornalística de crimes no Brasil. O caso Isabela Nardome transformou profundamente a cobertura jornalística de crimes no Brasil, gerando extensos debates éticos sobre os limites do espetáculo midiático e o direito à privacidade. No entanto, o legado mais duradouro do caso reside na conscientização social. A tragédia impulsionou discussões urgentes sobre os mecanismos de proteção à infância no ambiente doméstico e a infância e a eficácia das redes de apoio às crianças vulneráveis. Ana Carolina de Oliveira, a mãe de Isabela, tornou-se uma figura central nesse processo de conscientização, transformando o luto em atuação pública. Ela passou a dar voz a causas ligadas ao combate à violência infantil em outubro de 2024, consolidando essa trajetória de ativismo. Ela foi eleita vereadora da cidade de São Paulo, obtendo uma das votações mais expressivas daquela eleição, tendo a defesa dos direitos da criança como sua principal bandeira de atuação. Passadas quase 2 décadas, a discussão remanescente em torno do caso reaquecidas recentemente por documentários e produções audiovisuais mostram que a memória de Isabela permanece viva no debate sobre justiça, segurança familiar e punição no Brasil. O caso Isabela Nardome representa, antes de tudo, a perda trágica e irreparável de uma vida que deveria ter sido protegida por aqueles que tinham o dever legal e moral de fazê-lo. Para o ambiente jurídico e científico, o caso fixou-se como uma das maiores referências sobre o valor e a prisão da prova social, e sobre como as instituições do Estado operam para garantir um julgamento técnico. Mesmo sob o peso de uma massiva pressão popular, a história de Isabela Nardome permanece na consciência coletiva do país, como um lembrete permanente e doloroso de que a proteção à infância não é apenas uma obrigação legal dos pais, mas um dever moral absoluto e inegociável de toda a sociedade.